Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação industrial. Hoje nós vamos falar do tema Lean Manufacturing 4.0, aplicando os conceitos da digitalização e indústria 4.0 para uma produção enxuta. Gostaríamos de aproveitar também que vocês se inscrevessem em nosso canal. Temos diversos vídeos, diversas postagens e isso ajuda a acelerar o processo para divulgar para pessoas mais interessadas. Agradecemos desde já a sua inscrição. Lean Manufacturing. Vamos começar por esse tema. Do que nós vamos falar então, especificamente em nossa apresentação? Nós vamos falar sobre a importância do Lean Manufacturing, a digitalização como uma ferramenta de gestão na produção e como que nós vamos associar a digitalização e a indústria 4.0 na produção enxuta, isto é, como juntar Lean Manufacturing com a indústria 4.0. O que é Lean Manufacturing? O Lean Manufacturing nada mais é do que uma técnica ou uma filosofia para administrar uma linha de produção no qual o nosso foco é eliminar desperdícios na produção. Também produzir de forma enxuta e controlar custos, sem alterar a qualidade. É a diretriz para competir no mercado. Esse é o outro enfoque. E o processo e suas técnicas aplicadas na produção. São um ciclo de melhoria contínua, tá? É um modelo de PDCA, com resultados cada vez melhores. Lembrando que a nossa apresentação aqui ela não tem o objetivo de falar especificamente de Lean Manufacturing. Nós só vamos fazer uma apresentação onde o nosso objetivo principal é associar a técnica do Lean Manufacturing com a indústria 4.0, dizendo para vocês mais uma vez. Como é um resumo, vamos falar então relembrando, né, quem já conhece, os 5 princípios do Lean Manufacturing. Valor, quais são os processos que agregam ou não valor ao seu produto final, isso no caso na visão do cliente. O fluxo de valor, quais as etapas de produção, né, que elas agregam ou não o valor no produto da fábrica, materiais, informações, pessoas. Fluxo contínuo, a capacidade de produzir sem interrupções, com rapidez. A produção puxada, produzir quando há demanda. E a perfeição, né? Isto é, nunca comprometer a qualidade e aumentá-la. Então, esses são os 5 principais, são os 5 princípios do nosso Lean Manufacturing. Dentro do conceito também do Lean, nós também temos 8 principais desperdícios que nós conseguimos identificar dentro do modelo. Transporte, movimento de materiais é um desperdício. Estoque, mínimo que é parado. A movimentação, movimentos desnecessários de pessoas. A espera, máquinas ou equipamentos parados por falta de carga ou recebimento de material. A superprodução, isto é, a produção em excesso. Processamento excessivo, quantidade de ações não necessárias. Retrabalho, repetição ou correção. E desperdício intelectual, utilização melhor das pessoas, isto é, pessoas certas em lugares errados ou ao contrário. Bom, existem algumas técnicas, né, dentro do universo do Lean Manufacturing. Quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa, aqui eu vou colocar apenas um roteiro bem simples, tá? Mas assim, só relembrando, tá? De uma forma bem prática, né? Então, fluxo de valor, 5S, a padronização, fluxo contínuo, Kanban, Six Sigma, né, Pokayoke, qualidade na fonte, Just in Time, produção puxada, setup rápido, TPM, o PDCA e o Kaizen. Enfim, isso é uma visão geral, até resumindo, como nós não vamos falar especificamente de cada uma, nós vamos dar uma visão para vocês. Essas visões estão aqui, são as técnicas de Lean, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e desde já antecipo a vocês. Quem já conhece, é uma dica, né? Fica aqui apenas os principais, em nenhuma forma a gente quer reduzir o conhecimento. E quem não conhece, sugerimos que vocês leiam algum documento, algum livro de Lean especificamente, ou qualquer item desse que você tenha necessidade de estudar com mais detalhes ou aprimoramento. Então vamos lá, né? Então a gente tem o fluxo de valor, né? Ele é um diagrama de valor da produção. 5S é a técnica para mobilizar as pessoas no sentido da qualidade total, né? A padronização, estabelecer métodos claros, específicos e compreendidos.
O fluxo contínuo é organizar toda a produção de forma a não ter paradas. O Kanban, identificar a produção e o deslocamento para instruções. O Six Sigma, entender setups, perdas, paradas, velocidade e rejeição. O Pokayoke, ele previne erros na produção. A qualidade na fonte é a técnica de inspeção na fonte. O Just-in-Time é a produção sob medida, redução de inventários e espaços. A produção puxada é a redução na medida, tempo para o cliente demandado. O Setup rápido é o estudo de movimentos, de tempos e movimentos para otimização de preparo da máquina. O TPM é a intervenção da máquina pelo operador visando melhorias. O PDCA é melhoria contínua, o plano, ação, checar e agir. E o Kaizen é identificar e implantar pequenas melhorias de forma sistemática. Então, essa é uma visão geral, né? É importante a gente relembrar, porque vocês vão observar que nós vamos utilizar isso daí para trabalhar o universo da digitalização. Bom, vamos relembrar um pouquinho de digitalização indústria 4.0, lembrando a vocês que nós temos diversos materiais, diversos textos, diversos vídeos, né, falando especificamente desse universo tecnológico. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da digitalização de uma forma bem geral. Sabemos todos que nós estamos vivendo uma revolução em termos de informação, onde nós estamos chamando de uma revolução na sociedade, onde é a alteração total e completa das formas de lidar com questões da informação. O que é isso, né? Então, quando a gente pensava que a origem da transformação da sociedade se deu através da palavra, e ela evolui através da escrita, que é o mundo que nós vivemos hoje, e nesta evolução a gente caminha para a digitalização, onde nós temos aí a sociedade 4.0 ou uma sociedade digital. Com um guarda-chuva, né, que nós chamamos isso de digitalização, nós temos a internet, e debaixo desse guarda-chuva de digitalização nós colocamos todas as áreas da sociedade, a indústria, a saúde, a escola, os bancos, cidades e todos mais com as tecnologias. Então, isso é digitalização, é a utilização dessas tecnologias, é uma mudança completa no formato social que nós vivemos. O que é a transformação digital? No caso, nós falando em indústria, nós estamos vivendo então a transformação digital da indústria como nós conhecemos, podemos chamá-la de 3.0 ou talvez 2.0, a depender da indústria, rumo à fábrica digital ou indústria digital. Isso é uma jornada, e esta jornada nós chamamos ela de transformação digital, que nada mais é do que a mudança das pessoas, dos processos, das tecnologias, com vistas à utilização de todas as informações digitais e suas tecnologias habilitadoras. Importante entender que essa transformação digital, ela se dá pelas pessoas. Aqui a gente propõe para vocês uma pergunta na empresa que vocês atuam ou que vocês estão estudando, as 3 principais perguntas, se vocês estão engajados na transformação digital. A primeira para a empresa é, como você está lidando, né, com as pessoas, a sua equipe a respeito da transformação digital? Já existe alguma ação? Depois, isso em sequência. Você já colocou as pessoas para pensar ou transformar em seus processos, eliminando o meio ou aplicando ciência de dados ou inteligência artificial? Essa é uma segunda, né? Você observa processo. E a terceira, depois que você tem engajamento de pessoas e processos, você já fez um roadmap de tecnologias para apoiar essa transformação de processos através das pessoas sendo usuárias? Bom, só com esse roteiro já dá para entender qual o caminho que nós precisamos percorrer para entender essa transformação digital. Depois dessas informações, nós podemos então conceituar, há diversos conceitos, mas fica aqui para vocês um conceito sobre indústria 4.0, que nada mais é do que então a interconexão de toda a cadeia de valor, informações, pessoas e equipamentos conectados na internet, utilizando a inteligência artificial para tomadas de decisões na indústria. Então aqui nós temos a cadeia de valor, observa, toda interconectada em nuvem, onde aqui dentro eu utilizo tecnologias habilitadoras, inteligência artificial, no meu objetivo é a tomada de decisões, sejam elas autônomas ou não. Então, o que é a indústria digital? Como nós conhecemos, pensando na nossa realidade, como é o caminho da fábrica digital. Então, a fábrica digital ela passa então a trabalhar com produção sob demanda.
toda a sua cadeia de valor interconectada em nuvem com as ferramentas, expertise para tomada de decisões e inteligência artificial. Então aqui alguns setores, né? Não coloquei todos, só os principais aqui: planejamento, qualidade e produção e a entrega. Lembrando que todo o processo produtivo é baseado em tempo e erro. Então o que eu tenho, né? Com essa tecnologia? Eu consigo fazer com que essa fábrica ela me fale para mim o que aconteceu, isto é, que está no passado, o que está acontecendo no presente, mas a grande mudança, né, é ela trabalhar com os elementos futuro. Então ela vai responder para a gente o que acontecerá baseado em probabilidade e processos de autonomia, isto é, futuro, tá bom? Então esta é a grande ideia da fábrica digital. Esse é o principal elemento. Através de processos de inteligência artificial, eu ter condições de projetar e ela me dar informações de como está caminhando a minha produção a atingir os meus melhores objetivos. Nós temos nesse universo da indústria 4.0 as tecnologias habilitadoras. As tecnologias habilitadoras elas são um universo de tecnologias, como você já deve estar ouvindo falar: Big Data, Cloud Computing, quer dizer, computação em nuvem, cibersegurança, IoT, drones, GMs digitais. Em alguns eu vou deixar aqui para vocês. Nós temos uma apresentação específica só falando de tecnologia habilitadora, mas o principal é entender que tecnologias habilitadoras elas servem para acelerar o processo de digitalização e dar suporte, isto é, materializar a fábrica digital, né, a indústria digital, porque essas ferramentas vão permitir com que realmente elementos de interface ou de processamento de dados levem a nós a processos com inteligência artificial, sistemas de manipulação autônomo, enfim, tudo isso que compõe a nossa indústria 4.0. Muito bem. Nós então, nesta apresentação, nós fizemos uma breve apresentação do que é o Lean Manufacturing. Falamos aí de forma resumida também da digitalização na indústria. E agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos comentar um pouquinho como que nós podemos associar esses dois mundos, né? O mundo do Lean e o mundo da digitalização. Uma das primeiras perguntas que o pessoal faz bastante para a gente é: por que eu tenho que fazer a digitalização hoje? Quer dizer, por quê? Né? Se a gente está vivendo uma transição, o que eu ganho com isso? Então, assim, a gente explica da seguinte forma, com uma visão nossa de mercado. Hoje, como nós estamos numa transição à utilização da digitalização, o que você tem hoje? Hoje você tem uma abertura, uma oportunidade. Abrem-se diversas lacunas no setor industrial com as tecnologias da digitalização, e isso vai permitir com que você enxergue, né, dentro da sua produção, oportunidades de melhoria, oportunidades de inovação incremental, oportunidades e por que não, inovação disruptiva, tá? Então essa é a grande questão, porque a linha do tempo ela está passando e logo logo essas tecnologias vão entrar em processo de maturidade e essas lacunas vão diminuindo até chegar no ponto que fábricas digitais serão comuns. Vai ser comum a gente ter fábrica digital. Então hoje, o importante a entender é que nós temos grandes lacunas de oportunidades para podermos trabalhar. Como é que a gente enxerga hoje, então, a questão do Lean e a indústria 4.0? Entender que o Lean, ele, de uma certa forma, e de uma forma bem simples, mas é muito importante entender, ele vai organizar toda a sua fábrica. Não adianta a gente pensar em digitalização, tá? Se a gente não fazer o Lean primeiro. O Lean ele faz parte da otimização da produção. Ele vai permitir com que você identifique problemas, porque se você digitalizar sem trabalhar em cima de ferramentas de Lean, nós dizemos que você, na verdade, está digitalizando o caos. Isso na melhor das hipóteses, porque a digitalização ela funciona como uma lente de aumento. O que é bom fica ótimo e o que é ruim fica péssimo. Então isso não é uma boa prática partir diretamente. Então uma boa prática é você entrar primeiro num processo de otimização. E aí sim depois você partir para a digitalização e depois você partir para a indústria 4.0. Então aqui a gente sugere uma indústria onde eu apliquei Lean nela, um Lean Manufacturing, e as ferramentas do Lean
trabalhar com processos de digitalização, implantando uma camada de OT, de internet das coisas, onde eu posso usar computação em nuvem, monitoramento e análise da produção digital e utilização de dashboards inteligentes. Então, assim, quem já conhece um pouco de Lean, eu vou aprimorar o uso das ferramentas, essa é a grande ideia. E com essas ferramentas da digitalização, você consegue fazer muitas coisas interessantes e acelerar o processo de resultados com a implantação de Lean mais digitalização. Então aqui nós copiamos aquela tela anterior com algumas técnicas, nós colocamos algumas técnicas, tá? Criando um fluxo aqui com algumas ferramentas, e cada ferramenta dessa, olha que interessante, qual é a ideia que estou mostrando para vocês aqui? Você entender que cada ferramenta dessa é possível eu incorporar nela, tá? Uma camada de OT, de internet das coisas, conectada em nuvem, para que eu possa fazer uma análise de dados inteligentes, tá? Então, por exemplo, Just in Time, quem já trabalhou ou conhece, você consegue trabalhar, utilizar essas ferramentas de digitalização para eu poder melhorar essa forma de tomada de decisão dentro do meu controle de fluxo de valor na indústria. Com isso, então, aqui fizemos um resumo onde você pode pensar em que forma, como aplicar a digitalização ou o que eu tenho que saber ou enxergar da digitalização dentro dessas principais ferramentas do Lean. Então aqui eu fiz um resumo para vocês que vai servir como um guia para vocês se orientarem na utilização disto. Tá? Então, por exemplo, na padronização, vocês podem trabalhar com POP, Procedimento Operacional Padrão Digital. O fluxo contínuo, analisar dados de fluxo de valor e antecipar possíveis paradas. O Kanban, usar painéis digitais de identificação de entrada e saída de material. Six Sigma, analisar dados de cada máquina e relacionar com a produção em tempo real, o uso de OE digital. Qualidade na fonte, uso de ferramentas e análise em tempo real da operação do produto. Just in Time, a digitalização das ordens de produção conectadas na produção e no inventário, criando convergência de dados. A produção puxada, a digitalização do planejamento produtivo na cadeia de valor e na venda e a entrega. O setup rápido, a digitalização dos tempos e movimentos com o sistema guiado de melhorias. TPM, operador usando ferramentas de análise e antecipação de falha nas máquinas. O Kaizen, com identificação de melhorias através de análise de dados, o operador pode implantar. Vocês observem que as ferramentas são as mesmas. O que eu faço agora? Com a camada de OT em nuvem e análise de dados, eu vou conseguir pegar todos esses dados que são existentes em modelos de ferramenta e vou conseguir acelerar a minha tomada de decisões para a melhoria do processo através do uso de ciência de dados, que a digitalização permite o que eu faça. Quais são os benefícios esperados, né? Então, implantação de Lean associado à digitalização, então a gente pode eleger alguns, né? A diminuição dos erros e do tempo de operação na produção, aumento da produção e redução dos custos com as mesmas linhas de produção, setup mais rápido de máquinas e processos industriais, diminuição de operações e aumento de supervisão, trabalhará com mais ferramentas de gestão na tomada de decisões, poderá apontar eventos com mais eficiência, melhorar processos de forma mais rápida, diminuirá sobremaneira as imprevisibilidades no controle e manutenção industrial e transparência nas operações produtivas. Então, isso são benefícios esperados na implantação do Lean. Uma das perguntas que o pessoal faz bastante é, poxa, Venturelli, Lean Manufacture, a gente pensa sempre em produção manufatureira, em manufatura, né? Mas eu posso aplicar em processos contínuos? Sim, pode aplicar. Então, olha assim, a gente fez um textinho aqui bem simples para vocês entenderem e se orientarem. Então, todas as técnicas aqui apresentadas, né, elas podem ser, sim, aplicadas em processos contínuos. Sendo que há dois desperdícios complementares, isso é muito importante, desperdícios complementares nesse tipo de produção. Não excluindo na manufatura, não quer dizer que na manufatura não tenha, tá? Então, os dois principais, a variabilidade, né, de processo, é o maior problema que tem no processo contínuo. A solução, aplicação de ferramentas de controle avançado e otimização em tempo real, associada à digitalização. E a inflexibilidade produtiva, isto é, a solução. Projetar e construir plantas mais flexíveis com capacidade de produzir mix de produtos, com maior valor agregado, de forma mais rápida e digital. Então fica aí a dica para vocês associar essas ferramentas na implantação de Lean. Bom, até onde eu posso chegar, né? Então,
fizemos todo um overview, uma apresentação geral, e nós podemos, assim, evoluir um pouco mais, colocar um pouco mais de coisas aí para vocês melhorarem as questões do Lean. Então, por exemplo, nós podemos aí avançar na jornada da digitalização utilizando tecnologias habilitadoras, como nós já vimos, tais como os AGVs, os veículos autoguiados na produção. Utilizar ferramentas de tomada de decisões inteligente, integrando ferramentas de fábrica, como por exemplo o MES ou EE, criando BIs, né, os Business Intelligence, orientado a futuro. Integrar toda a cadeia de valor, fazendo a transformação digital através das pessoas, né, evoluindo o propósito da sua produção. Bom, tecnologias não param de evoluir e aqui eu gostaria de propor para vocês uma análise de tendências de como que tudo isso está caminhando e uma visibilidade de como que isso daí está se transformando para o futuro. Então, algumas tendências estão, por exemplo, a gestão da camada operacional conectada em tempo real com planejamento em nuvem, análise em tempo real. Então, isso daqui já é uma tendência em realidade. A integração de ferramentas de gestão, PIMS, MES, OE, RP, tudo na nuvem, tá? Isso aqui é uma tendência. Gerando BIs, né, de tendência futura. E uso de tecnologias habilitadoras de movimentos de materiais e apoio ao operador, como os AGVs, os COBOAs, e elevação dos sistemas de comunicação na cadeia de valor através do 5G. O 5G está chegando, ele ainda não é uma realidade, mas é uma realidade comum, né, de uso, mas ele está chegando, e então a gente não podia deixar de colocar ele aqui como uma grande tendência e vai mudar realmente essas questões de gestão de produção, principalmente associada a elementos de otimização. Bom, queria concluir com vocês então que o Lean, né, na verdade, ele não é uma novidade, né? Ele ocorre como uma digitalização e é necessário fazer uma otimização da produção. Ficou claro isso para vocês, né? Para que você não digitalize problemas e ineficiências. Com isso, a gente, uma vez obtido através de ferramentas do Lean que você aplica, pode-se, com a digitalização, evoluir de forma permanente na gestão digital. Essa é a nossa proposta, elevando padrões produtivos num ciclo permanente de PDCA. Assim, você estará realmente caminhando para a indústria 4.0. Eu queria complementar esta apresentação, já que muita gente vem me perguntando sobre os materiais. Queria dar 3 elementos para vocês aqui nesse vídeo. Que é o seguinte, nós temos um site, tá? Onde todos esses materiais estão postados. Então acessem aqui o nosso site. O que tem lá? Tem materiais de apresentação, textos e papers que a gente escreve para vocês e os vídeos que nós postamos, tá? Normalmente todos esses materiais, eles são um objeto, eu costumo dizer que é um objeto resumindo de aulas da universidade e de projetos que nós trabalhamos dentro das indústrias. Então a gente coloca isso de forma resumida para que vocês possam utilizar. Como estudar, né? É uma sugestão. Você lê o e-paper, tem um e-paper lá, é um descritivo, que o descritivo, na verdade, é como se eu estivesse escrevendo o que eu estou falando, tá? De forma estruturada. Aí você vê o vídeo, tá? Quer dizer, você lê ou vê o vídeo, você vai entender melhor e você pode usar a apresentação. Usar onde? Olha, se você for um professor da área técnica, uma área de engenharia, seja lá o que for, fiquem à vontade. Né? O pessoal me pergunta, Ventureiro, posso compartilhar? Posso usar o material? Eu posso pegar o texto que está lá, publicar no outro site? Sim. Eu só peço para vocês o quê? Que vocês apenas apontem os créditos, né? Isto é, que tenha a origem para que o pessoal também possa acessar novamente e colocar os materiais. A gente tem uma planilha lá, que o pessoal também fica à vontade, está bem na entrada do site. O pessoal pede para a gente escrever sobre alguns temas e a gente vai colocando isso numa fila, ou a gente, enfim, a gente vai começar a criar isso e a gente vai estar sempre criando materiais novos. Então tá aí, espero realmente poder ter ajudado vocês a ter uma visão sobre toda essa tecnologia. O objetivo nosso aqui é dar uma visão para vocês, associado à aplicação tecnológica na indústria, de fato, a experiência, né, que nossa em relação à consultoria em relação a isso, e a aplicação acadêmica, né? Isto é, na universidade, a gente está juntando tudo isso e está dando um formato para vocês, tá? Hoje, às vezes, é um pouco difícil encontrar materiais, principalmente em português, e que dê um pouco de resumo prático para tudo isso. Então está aí, eu agradeço a atenção de vocês, eu fico à disposição, e isso daí. Boa sorte e até a próxima.
Muito obrigado.